ok? Que é o GE, que é o grupo de evangelismo. Então eu estou falando isso para que você possa se sintonizar no que está acontecendo, ok? Então nós estamos na terceira estação de um ciclo, ok? A célula vivencia um ciclo inteiro. Quando a gente fala um ciclo, ela tem um início, meio e fim, ok? Então há um ciclo na sua célula. Nós começamos com o purê de batatas, passamos pelo Projeto Natanael 3, estamos agora vivendo GE, que no nosso caso aqui, a nossa estratégia se chama Casa de Paz, e finalizaremos esse ciclo completo com o quarto e a última estação, que é justamente o Fator Barnabé, que é a estação de consolidação. E aí virá o encontro com Deus como sendo a principal estratégia para essa consolidação acontecer. Beleza? Dito isso, então, vamos avançar a questão das casas de paz, para que a gente possa entender bem. Então, eu vou me utilizar dessas explicações aqui, elas estão na apostila. Os amados que já vão começar as casas de paz na semana vão receber essas apostilas, não eles apenas, mas nós vamos trabalhar em duplas com essa estratégia. Então é importante que a dupla tenha essa apostila, ok? Então a casa de paz é uma estratégia evangelística. É uma estratégia evangelística cujo foco é nós conduzirmos pessoas para Cristo, levar famílias à conversão, conduzir pessoas à experiência de entregar sua vida para Jesus. Então, o nome está vinculado à estratégia de levar famílias a experimentar a paz que Jesus pode dar a elas, ok? Por isso, essa nomenclatura de casas de paz vai fazer muito sentido na medida que nós formos lendo essas informações que nós temos aqui. Então, como introdução para essa explicação, pouco antes da morte de Jesus ele declarou aos seus discípulos o seguinte, e eu leio para você para a gente poder ganhar tempo. Em João capítulo 14, verso 27, Jesus disse o seguinte: deixo com vocês a paz, é a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Então Jesus mencionou isso. Mencionou a respeito de uma paz que é a paz que ele dá, a paz dele. Não é a paz de qualquer outra razão, espécie, consequência, mas é uma paz cuja fonte é o próprio Senhor Jesus. E logo após a ressurreição dele, depois da sua experiência de morte, ao terceiro dia ele ressuscita, ele aparece aos seus discípulos e ele conforta os seus discípulos. E a primeira declaração dele é justamente a respeito daquela paz que ele havia mencionado. Ele chega e menciona: paz seja convosco. Essa realidade da paz, ela está dentro do contexto da fala de Jesus em várias ocasiões. Então, sim, Jesus está muito interessado em ministrar a sua paz ao coração das pessoas. Jesus quer que essa paz, ela possa de fato entrar e modificar as realidades do coração das pessoas e mudar contextos, mudar famílias, mudar casas, mudar o destino da história de famílias, ok? Como que surgiu essa casa de paz? Por que nós falamos casa de paz? Como que surgiu isso? Bom, a ideia das casas de paz, ela nasceu há alguns bons anos atrás já, pelo menos aí uns 7 anos atrás, no coração de um pastor brasileiro chamado Danilo Filgueira. E esse pastor, Danilo Figueira, da cidade, ele é um pastor da comunidade cristã de Ribeirão Preto, ou seja, uma cidade aqui do interior de São Paulo. Ele teve essa estratégia para viabilizar evangelismo na sua igreja. E ele experimentou um tremendo crescimento. Essa estratégia trouxe para a igreja dele um crescimento assim muito significativo. Atualmente eles têm, isso é algo constante no contexto da igreja da comunidade cristã de Ribeirão Preto, cujo pastor é o pastor Danilo Figueira. Atualmente eles têm 1000 casas de paz. Então você tem uma ideia do quanto que essa ferramenta tem sido importante no contexto dessa igreja paulista, ok? Mas não é apenas lá. Inúmeras igrejas já pegaram essa estratégia e fizeram ajustes, como nós mesmos fizemos ajustes na estratégia que ele primeiramente criou. Nós já ajustamos ela, mudamos algumas coisas, mas nós nos utilizamos do escopo principal, da ideia principal que o pastor Danilo Figueira trouxe. Então, nós fizemos alguns ajustes de acordo com o contexto de cada localidade, de cada circunstância, de cada igreja. É natural que as igrejas façam alguns ajustes em função daquilo que está sendo vivido. Mas nós, como Igreja Fonte Divina da Indaiatuba, o nosso desejo é que nós possamos ter essa experiência e fazer e aplicar essa estratégia, ok? Vamos ao ponto 3, não sei se está me acompanhando, acho que não, né? Já estou no 3 agora, tá?
3. A inspiração bíblica das casas de paz. Muito bem. Então, trata-se de uma estratégia bíblica, simples e eficaz, de mobilização da igreja local, para ganhar vidas e estabelecer suas casas como base para a expansão do reino de Deus. Ou seja, o que significa isso? É uma estratégia que visa fazer da casa das pessoas o local onde Deus vai manifestar a sua glória, o seu reino, o seu poder. É uma estratégia evangelística aonde nós queremos um resultado mais poderoso do que simplesmente um impacto numa praça, um impacto num parque. O nosso desejo, através da estratégia, é entrar nas bases da sociedade, que é justamente a família. E entrando nas bases da sociedade, que é a família, nós entramos nas casas das pessoas. Então, o nosso desejo com essa estratégia é expandir o reino de Deus por meio das casas dos habitantes da cidade de Indaiatuba, ok? A passagem bíblica usada como base é o capítulo 10 do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, aonde Jesus ele chama então 70 discípulos. É uma história conhecida, mas vale nós mencionarmos um pouquinho a respeito disso. Todos eles eram inexperientes. Todos esses 70 discípulos não tinham experiência naquilo que eles iriam fazer. Eles eram, vamos assim colocar na nossa linguagem, novos convertidos, ok? E Jesus então enviou eles de 2 em 2. Essa era a estratégia. Eles deveriam ir de 2 em 2 em diversas cidades, em vários locais, em várias aldeias, em vários aglomerações humanas, para poder ministrar as pessoas. A missão que eles tinham era a seguinte: eles deveriam encontrar pessoas que estivessem abertas para receber a presença de Jesus nas suas casas, que tivessem aberto o coração, disponibilidade, desejo de receber Jesus nas suas próprias casas. No versículo 5 e no versículo 6, Jesus então ele orienta, no capítulo 10 de Lucas, né, ele fala o seguinte: olha, quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação, que a paz esteja nessa casa. E se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele, sobre aquela casa, melhor dizendo, a vossa paz. Então qual que era a tarefa? A tarefa dos 70 era encontrar o quê? Encontrar os filhos da paz. Eles deveriam fazer uma missão, e essa missão estava condicionada a eles identificar as pessoas que eram os verdadeiros, diante da palavra de Jesus, os filhos da paz, ok? Então, essa palavra que Jesus menciona, fazia com que eles estabelecessem, agora isso se torna mais claro para nós, as casas de paz. Quais eram as casas de paz? As casas de paz eram as casas que recebiam eles na ministração que eles iam fazer sobre Jesus. Então, através deles, Jesus se manifestava nessas casas. E essas casas passavam a ser então o quê? Casas de paz. Está dando para entender, sim ou não? É importante, estou falando bem rápido hoje, quero ganhar tempo. Até porque já tem casas de paz para acontecer. Eu preciso entregar esse material para você. Então, preciso que você preste muita atenção. Não foque em outra coisa, foque no que eu estou mencionando aqui para você entender bem. Ok? Então, essa era a base da operação do reino de Deus por meio desse comando que Jesus deu. O texto nos mostra que os discípulos saíram de 2 em 2 para fazer essa missão, ok? Nesses diversos lugares, a fim de poder encontrar então essas pessoas que estavam abertas para a presença de Jesus. Então a nossa tarefa, que já está sendo feita, é encontrar pessoas que querem, que estão abertas a uma experiência nas suas casas de Jesus, que é o príncipe da paz, ok? Que vai ministrar paz a esses lugares. Mas primeiro nós precisamos encontrar um filho da paz, na linguagem do próprio Jesus, ok? Alguns dias depois, todos retornaram cheios de alegria. Os resultados da experiência que eles tiveram são maravilhosos, alarmantes, são extraordinários. Eles voltam para Jesus assim: uau! Que coisa louca e maravilhosa nós vivemos, porque foi algo muito radical. Por quê? Porque eles viveram o que nessa experiência? Salvação em massa, muitas pessoas foram salvas nessa experiência. Eles viveram milagres, restauração, libertações impressionantes. Os demônios se subjugavam à autoridade que lhes foi confiada por meio de Jesus. Os 70 voltam da experiência com curas, sinais, prodígios, maravilhas, salvação, libertação. Tudo isso era o testemunho da experiência que eles tiveram nas casas de paz que eles ministraram. Aqueles homens então, eles ousaram obedecer ao Senhor, enfrentaram todas as oposições que estavam diante deles, não eram poucas, e eles, apesar dos seus próprios medos e insegurança,
conseguiram obedecer, e o resultado foi que eles experimentaram um avivamento. Se estabeleceu um avivamento por meio dessa experiência das casas de paz, ok? Estou no 4 agora, Adriano, beleza? O que são as casas de paz? São casas que se abrem para, durante um período de 4 semanas, grave isso, 4 semanas, a palavra de Deus, durante essas 4 semanas, vai ser ministrada de um modo muito simples, de um modo muito compreensível, dando a oportunidade para que essas pessoas possam entregar a vida para Jesus. Quem são essas pessoas? São pessoas que não participam de nenhuma igreja evangélica, ok? Então esse é o nosso público-alvo. O que significa isso? São pessoas que não são crentes, são pessoas que não são crentes segundo a nossa compreensão, ou seja, que passaram por uma verdadeira e radical experiência com Cristo. Beleza? Deu para entender? Ou seja, não congrega mais nenhuma igreja evangélica, é nosso público-alvo. Já congregou e não congrega mais, pode ser um filho da paz, ok? Tá comigo? Beleza? Congrega na igreja, é na plenitude, Assembleia de Deus, é Renascer, ele é da Igreja Batista não sei qual, é do Hangar, não é nosso público, ok? Não pode ser casa de paz. Deu para entender, né? Beleza? Vamos avançando aqui. Além da palavra, as pessoas também recebem, isso é muito legal, essa é a ideia da campanha de oração, porque nós não falamos necessariamente dessa ideia de casa de paz, porque isso demora para eles poderem compreender algo que nós estamos compreendendo agora. Para eles é uma campanha de oração, simples e claro, beleza? Então, essa campanha de oração, ela de fato vai acontecer. Nós vamos evangelizá-los e nós vamos também orar pelas suas necessidades pessoais, pelas suas enfermidades. Nós vamos conduzir essas pessoas para uma experiência com Jesus. Isso vai resultar no quê? Isso vai resultar ou numa nova célula, ou na experiência das nossas células crescerem, fruto da salvação dessas pessoas, que vão se somar nas casas de paz e depois irão para as nossas células. Ou, lembrando, é uma possibilidade, pode acontecer, desse grupo de pessoas, vamos imaginar que a Tânia vai ministrar junto com o Júlio uma casa de paz, ok? Então lá tem 3 pessoas, as 3 se convertem, e eles entendem que tem, vamos imaginar que 3 se convertem, não apenas as 3 iniciais, mas na segunda semana, mais uma vizinha vai, outro vizinho vai, 5 pessoas estão lá. Nós temos então um grupo de 5 pessoas, eles podem de repente, se entenderem assim, podem começar uma nova célula nesse local, aonde a casa de paz já acontece. Beleza? Avancemos, estamos no 5, implantando as casas de paz. A implantação das casas de paz envolve diversas etapas, incluindo um tempo de preparação a fim de mobilizar toda a igreja para se envolver nesse projeto, conforme descrito a seguir. Primeiro deles, oração. Então, durante o mês inteiro, isso já aconteceu. No mês anterior, no mês que antecede a abertura das casas de paz, toda a igreja Fonte Viva em Indaiatuba, ela é desafiada a orar e jejuar, isso a gente já fez, saturando os céus da nossa cidade com um clamor incessante pelas pessoas, de modo que elas abram suas casas, para que elas venham aceitar a participação nessas casas de paz. Ao serem convidadas, elas possam de fato abrir suas casas para essas casas de paz, ok? Essas orações se expressam com intensidade em nossas programações, ou seja, no Tadel a gente fazia isso ao longo de todo o mês passado, nos cultos, nas células, nas reuniões de oração, ou seja, nosso foco principal do mês passado foi, na nossa oração, foi justamente em função desses Natanaéis, que para nós agora, linguagem, viraram, em nome de Jesus, os filhos da paz, beleza? Ao final desse período de consagração, desse período de jejum, nós continuamos a orar, ou seja, nós estamos ainda em oração, porque a luta continua, companheiro, e nós estamos mobilizados no nosso principal objetivo, que é justamente a formação dessas casas de paz. Ok? Vamos à próxima. Definição das duplas, que nós chamaremos de os semeadores da paz. Ok? Que somos nós. Então, inspirados no modelo de Jesus, que enviou os discípulos de 2 em 2, estaremos formando as duplas desses semeadores, a fim de que eles possam levar a paz do Senhor, a paz de Cristo, a muitas casas da nossa cidade. O critério para a formação desses pares é que sejam pessoas comprometidas com a célula e com a igreja, que tenham a devida bênção do seu discipulador e do seu líder de célula, ok? Isso significa que não precisa ser o líder de célula, necessariamente fazer as casas de paz, e também não está proibido de fazer as casas de paz, mas essa é a condição para que alguém possa fazer casas de paz, ok? Quanto às buscas dos filhos da paz,
Há muitas formas de se encontrar os filhos da paz. O evangelismo pessoal é a principal delas, ou seja, esse contato pessoal que nós temos com as pessoas. Essa é a principal maneira de nós conseguirmos esses filhos da paz. A sugestão é que cada dupla faça uma lista de pessoas pelas quais estarão orando e busquem um momento apropriado para abordá-las. Nós já temos isso muito claro, porque nós temos 155 pessoas como potencial para serem filhos da paz. Esse é o número dos nossos Natanaéis que vieram aos jantares que nós promovemos no mês passado, ok? Então, uma vez que nós temos essa informação, nós abordamos as pessoas e propomos para elas a abertura das suas casas para que a paz do Senhor possa ser ministrada e liberada sobre essas vidas ao longo dessas 4 semanas. A prioridade é abordar aquelas pessoas que estão enfrentando, grave isso, algum tipo de sofrimento. O foco nosso se tornará mais fácil ser alcançado com as pessoas que estão enfrentando algum tipo de sofrimento. Detalhe, todos sofrem. Só tem alguns que ainda não perceberam. Então é só nós ajudarmos as pessoas a perceber isso, beleza? Então, aqueles que estão enfrentando algum tipo de sofrimento, pessoal ou na sua família, são justamente o público-alvo da nossa Casa de Paz. Como assim, pastor? Alguém doente, ok? Um filho nas drogas, uma dificuldade financeira absurda. Está comigo ainda, sim ou não? Beleza? Esses são os focos. Está comigo, beleza? Você conhece pessoas drogadas, dependente químico, alcoólatras. Você conhece pessoas perturbadas, conhece? Beleza? Essas pessoas, mesmo que elas não sejam aqueles que propõem a casa de paz nas suas casas, às vezes o pai, a mãe ou um familiar pode ser aquele que vai propor a casa de paz em função dessa situação. Beleza? Ok? Voltamos à explicação aqui. Há sempre em nosso redor pessoas que estão necessitadas e outras que estão curiosas em relação ao mundo espiritual. Às vezes as pessoas não estão perturbadas, oprimidas, escravas, mas elas são muito curiosas espiritualmente. Elas querem muito saber a respeito de Jesus, querem muito saber a respeito da religião, querem muito ter a possibilidade de ter uma experiência com o sobrenatural. Essas pessoas também são público-alvo das casas de paz. Por quê? Porque eles são verdadeiros, o coração deles está prontos para serem o quê? Os filhos da paz. Basta nós descobrirmos essas pessoas. Outra maneira de abrir as casas de paz é utilizando, grave isso, fique comigo, é utilizando as reuniões de células para convidar o maior número possível de pessoas não convertidas que estão na nossa célula a se abrirem para essas casas de paz. Nesse dia da célula, o líder ou mesmo uma das duplas poderia repartir uma pequena palavra, naquele momento passando a visão, desafiando as pessoas a abrirem as suas casas para Jesus. Não é apenas o seu coração, pessoal, abrirem as suas casas para Jesus. Essa é a dica, esse é o link para que nós possamos estabelecer essas casas de paz. Vamos falar agora das reuniões das casas de paz. As reuniões acontecerão uma vez por semana, durante 4 semanas, ok? Elas deverão ser intensas, cheias de vida e muito objetivas. Não durando mais, o limite máximo é 1 hora. Máximo é 1 hora. Começando com uma breve oração, aquilo que a gente vai chamar de um quebra-gelo, que é só para facilitar um pouquinho, e já entra direto na palavra a ser ministrada, que vai levar em torno de meia hora, essa palavra, em torno de meia hora. Então, após o ensino dessa palavra, simples e bem diretiva, bem objetiva, após o ensino dessa palavra, deve-se dar a oportunidade para que as pessoas façam os seus pedidos de oração, para que nós tenhamos a possibilidade de provocar o poder de Deus, provocar a possibilidade de manifestação de milagres na vida dessas pessoas, ok? Está entendendo o mistério aqui ou não? Está comigo? Beleza. Então, ao provocar a oportunidade para que esses milagres aconteçam, isso em nome de Jesus vai acontecer. Nós vamos orar com muita ousadia, fé e intrepidez, crendo que nós somos a semelhança desses 70 que foram enviados por Jesus. Amém? Está comigo? Glória a Deus, não durma. Aleluia! Glória a Deus. Todos acordados? Glória a Deus. Vamos lá. Não durma porque é sério, eu tenho pouco tempo. Vamos lá. Fica comigo, não adianta você sair de casa e vir para cá para dormir. Vamos lá. Onde é que eu estou aqui? Ok. Após o ensino da palavra, se der a oportunidade para que as pessoas façam os pedidos de oração, provocando então a oportunidade para que os milagres aconteçam e que as famílias sejam abençoadas. Amém? Está comigo ainda?
Ok, glória a Deus. O encerramento da reunião acontecerá com essa oração. Prazo máximo disso 1 hora. Ok? Aleluia. É muito importante que a reunião não se estenda por mais de 1 hora, para que as pessoas tenham a expectativa pelo que acontecerá na próxima semana. Ok? O material a ser ministrado na Casa de Paz. Cada dupla receberá o esboço dessas 4 ministrações, que serão compartilhadas durante essa campanha. São tão simples que até mesmo o novo convertido poderia compartilhá-las, mas claro que nós não vamos fazer isso com o novo convertido. Existem alguns critérios para a pessoa poder semear essa palavra, mas a gente quer dizer com isso que é muito simples, não é nada difícil, não é nada complicado. O que mais nós precisamos depender é do poder de Deus em ação. É isso que nós precisamos depender. Tudo que for ministrado tem como objetivo levar os ouvintes ao arrependimento, à conversão e a um compromisso com Cristo. E a um compromisso com a igreja local. Traduzindo, a Casa de Paz só serve para uma coisa: para pessoas entregar a vida para Jesus. Amém, queridos? Estão comigo, né? Glória a Deus. Fica comigo, presta atenção. Não vai durar muito não, tá bom? Fique comigo, senão a gente perde o tempo aqui. 6. Tirando as últimas dúvidas. Vamos lá, Adriano, por favor. 6. Não tem aí? Acabou lá? Beleza. Fique comigo, coloque sua atenção em mim aqui. Não tem mais o slide lá, vamos lá. Tirando algumas dúvidas importantes. Durante a campanha das Casas de Paz, as células serão interrompidas? Não. As células continuam sendo a prioridade máxima do pastoreio da igreja Fonte Vida Indaiatuba, e nós não vamos parar o pastoreio parando as células. Então as células continuam. O que vai acontecer é que nós vamos fazer essas Casas de Paz em outro dia e horário, ou pode ser até mesmo no mesmo dia, desde que seja em outro horário, para não comprometer aquilo que nós já temos, que é a célula. O que mudará na célula, a célula muda nesses dias, sim, ela muda a sua intercessão, porque a intercessão da célula nesses dias, ela terá que ter um compromisso de cobrir as duplas que estão ali, trabalhando ao longo dessas 4 semanas, cobri-las em oração, cobri-las em unção, orando por elas intensamente, porque elas estão numa batalha poderosa, para que eles possam ter sucesso. Afinal de contas, dentro daquela célula, são aqueles que tiveram a coragem, o ímpeto de ir até o terreno do inimigo, para saquear vidas do inferno e povoar o céu. Amém? Quais são os pré-requisitos para fazer parte da dupla de semeadores? Ser convertido, estar participando efetivamente de uma célula, ter a bênção do discipulador e do líder da célula. Simples assim, ok? Quem definirá as duplas de semeadores? Cabe ao líder da célula a definição e o acompanhamento das duplas. Cabe ao líder da célula a definição e o acompanhamento dessas duplas, considerando alguns fatores, como essa dupla precisa ter o quê? Afinidade. Não adianta serem pessoas que não têm nenhuma afinidade. Comprometerá completamente a qualidade do evangelismo, a qualidade da Casa de Paz, ok? Facilidade de se encontrarem. Essas pessoas precisam ter facilidade de se encontrar em função da Casa de Paz. E na medida do possível, grave isso, o líder de célula deve preparar essa dupla, levando em consideração o seguinte: alguém mais maduro com alguém menos maduro, menos experiente, ok? A dupla também pode ser formada por um casal. No caso de jovens, ok? São jovens. As duplas de semeadores, principalmente, devem ser formadas por pessoas do sexo oposto. Traduza a ideia para você entender, ou seja, de preferência, de modo a facilitar a participação dos jovens de ambos os sexos naquele contexto das reuniões. Por exemplo, o seguinte: então, um homem, um menino e uma moça, um rapaz e uma moça. Por qual finalidade? Porque isso facilita para aquele público. Se forem 2 homens, vai ficar difícil o ambiente para aquelas mulheres. Talvez não vai gerar uma boa interpretação dessas pessoas. Se for ao contrário também, 2 mulheres num ambiente onde só tem homens, vai ficar complicado. Então, é bom, melhor, mais indicado que seja uma dupla, nesse caso, dos jovens, ok? Beleza? Poderá ser, no caso de adolescentes, é imprescindível a participação de alguém mais experiente junto com essa dupla, ok? Se for um casal, uma dupla de adolescentes, é importante alguém mais experiente, aí no caso não é uma dupla, passa a ser um trio, ok? Porque existe uma série de situações que pode acontecer na Casa de Paz, que é importante que alguém muito maduro esteja ali presente. Poderá ser formada duplas envolvendo pessoas de células diferentes? O que você acha? Isso é aceitável, mas não é recomendável. Por quê? Pois isso vai dificultar
o acompanhamento dessa pessoa, o acompanhamento dela por um líder, isso vai dificultar um pouco o posterior dessa casa de paz. Teremos que chegar numa definição de para onde vai essas pessoas, caso não seja feita uma célula. E se for e se tornar uma célula, de quem é a célula? De qual célula vai ser? Quem vai ser a célula mãe? Então, para evitar essa situação, melhor é que a dupla seja da própria célula que já existe, ok? Como se dará o acompanhamento das duplas que forem enviadas a abrir as casas de paz? As duplas de semeadores frequentam normalmente suas células, aonde, ao longo das 4 semanas, elas serão acompanhadas pelo líder de célula, ok? Este reservará um tempo especial para poder ouvir as experiências que estão acontecendo na casa de paz. Traduzindo, o líder de célula, ele supervisiona essas duplas, não precisa ser ali no local, mas é importante que ele tenha a informação, que alguém preste conta para ele, e ele possa saber das dificuldades, das facilidades do que está acontecendo, bem como dar orientações e encorajar as pessoas diante desse desafio, ok? Onde as casas de paz podem acontecer? De preferência, nas casas, obviamente, de preferência. Agora, se tiver algum estabelecimento que se abra, porque às vezes pode acontecer no estabelecimento se abrir, uma empresa, uma escola, algo, ok? Se abra, para isso acontecer, pode também acontecer. Normalmente a preferência nós damos para ser em casas. Então, essas 4 semanas acontecem normalmente numa casa. Esses locais podem ser de familiares, amigos e membros que não sejam convertidos, ou que estejam desviados do evangelho, ok? Observação importante. Nenhuma casa de paz poderá ser iniciada na casa ou no estabelecimento de membros de outras igrejas evangélicas da cidade. Você entendeu essa parte? Beleza? Ok? Então está proibido fazer casa de paz na casa de membros de outras igrejas da cidade. Ok? Nós não temos esse foco. Se tiver uma situação assim, vamos dar preferência para fazer a casa de paz num outro ambiente e convidar essa pessoa a ir até outro ambiente. Por quê, pastor? Porque isso traz muito constrangimento, problemas, e há uma batalha, por vezes, teológica que vai impedir o sucesso que nós queremos, ok? Nada contra as outras igrejas, mas justamente para favorecê-las no trabalho que elas já têm de ganhar essas pessoas. Nós queremos semear em terra que já não foi semeada ainda, ok? Quantas casas de paz cada dupla de semeadores pode abrir? Não existe limite. Por se tratar de uma estratégia de evangelismo, quanto mais casas se abrirem, melhor vai ser, ok? Como se trata de um esforço evangelístico, de uma duração limitada, que são 4 semanas, a questão aqui que envolve é a disposição e a possibilidade de tempo para que essas casas de paz possam ser abertas em locais diferentes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Pronto, corri bastante, consegui avançar bastante da apostila. Glória a Deus. Aleluia. Seguinte, meus amados, essas apostilas eu vou entregar então para o Júlio e para a Tânia. Vocês entenderam a ideia das duplas? Beleza? Davi, você entendeu a ideia das duplas? Quem mais que tinha levantado a mão? Alessia, entendeu a ideia das duplas? Então eu vou passar para vocês o número de apostilas em função das duplas que vão fazer esse trabalho já ao longo dessa semana. Beleza? Sim, Alan. Uma vez por semana é o mais indicado, Alan. É o mais indicado. Até porque nós queremos, ao final dessas casas de paz, nós queremos fazer uma celebração aqui na igreja, num culto de celebração, e darmos honra para as pessoas que abriram suas casas e aceitaram Jesus nessas casas de paz. Nós queremos celebrar essas conquistas. Por isso que o mais indicado, pena que isso não aconteceu, nós só temos, mas isso é muito bom, glória a Deus pela vida de vocês que abriram essas casas de paz, estão para abrir, mas o ideal é que todos nós tivéssemos casas de paz, várias, e começássemos todas essa semana, para encaixarmos daqui a 4 semanas, no próximo culto, daqui a 4 semanas, ou seja, daqui a um mês, nós termos um culto de celebração que envolvesse todas essas pessoas. Mas ok, não tem problema, é possível que alguém comece casa de paz na próxima semana, ou ainda para frente, só não vai bater com esse dia. Aí nós vamos celebrar, mas de modo mais individualizado nos cultos de celebração, essas vidas. Por isso é importante nós pegarmos o fluxo daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja. Eu volto a falar sobre isso, já falei isso lá embaixo, volto a falar. Muito importante nós pegarmos o fluxo daquilo que Deus está fazendo e direcionando para toda a igreja. Amém? Pega essa palavra no seu coração.
E nós entregaremos agora, daqui a pouquinho, essas casas, essas apostilas para os amados irmãos. Amém. Quero chamar a Dai aqui na frente, minha amada. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos sabem que a Dai, todos sabem, né? Ela faz a cara de surpreendida, mas ela, obviamente ela não fica tão surpreendida, porque ela vai olhando e vai percebendo que o público do Tadel vai aumentando de maneira não comum, e logo ela entende, opa, alguma coisa está acontecendo que fugiu à regra. Então ela evidentemente já imaginava que algo estava por acontecer, mas glória a Deus, a gente sempre, apesar de imaginar que algo aconteça, sempre é bom que algo aconteça. A Dai, ela é especial demais para todos nós, para mim nem se fala, né? Eu amo ela, Deus tem me dado o privilégio de poder repartir a minha vida com ela, ela é um presente do Senhor para a minha vida. Eu de fato entendo, alguém alguma vez disse que atrás de um grande homem sempre está uma grande mulher, e outra pessoa depois falou que atrás não, na verdade ao lado de um grande homem sempre está uma grande mulher. Na minha casa isso é verdade, não é atrás, não é do lado. Tudo que eu faço aqui na igreja tem participação direta dela. Nos bastidores, ela é uma mulher de bastidores. Ela é uma mulher que não abre tanto a boca publicamente, mas quando abre é muito assertiva. Isso é muito bom. Ela pensa muito para falar, então tem a tendência de acertar mais quando fala. Eu falo mais e penso menos, e às vezes tem mais chance de errar do que ela. Mas ela é uma grande bênção, e essa unidade, essa dupla se complementa, e eu acredito que Deus foi muito gracioso em nos unir, né? E nós somos muito felizes por tudo isso que Deus tem feito ao longo de vários anos. Glória a Deus. Hoje estava vendo lá a fotinho, botaram uma fotinho lá que... Deus é bom, né? Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Dai, nós te amamos como igreja, eu te amo como esposo, pessoas aqui te amam como discípulas, como lideradas, como ovelhas, mas nós todos aqui, e fora tantas as pessoas que não vêm, que não estão aqui, mas com certeza te amam, nós queremos honrar a sua vida e agradecer a Deus pela sua vida, amor. Bom, você é um especial demais para nós. Amamos você. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar e depois a gente se delicia com esse bolinho. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor Deus, pela vida da Dai, Pai. Ela é um presente, de fato, do Senhor para todos nós aqui. Pai, nós queremos clamar que o Senhor possa abençoá-la poderosamente. Que o Senhor possa manifestar a tua glória sobre a vida dela, Senhor Deus, todos os dias ao longo desse novo ano que está começando para ela. Que ela possa ter poderosas e profundas experiências contigo, Pai. Que ela possa, Senhor Deus, ser esticada no Senhor para poder viver tudo aquilo que o Senhor quer. Tua vontade sobre a vida dela é boa, agradável e perfeita. E nós declaramos a tua vontade sobre ela. Queremos que a tua vontade se estabeleça na vida dela, Pai. Continue a suprir todas as suas necessidades, Pai. E continue a se manifestar com glória e com milagres, Pai, na vida dela. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, nas nossas vidas, através da vida dela. Por toda interferência, influência, direção, toda palavra, Senhor Deus, toda a percepção, toda a sensibilidade que ela tem tido, Senhor Deus, na tua obra. E tem gerado frutos impressionantes na vida de tantas e tantas pessoas. Pai, nós somos gratos ao Senhor pela vida da Dai. Nós, de fato, Senhor Deus, pedimos que o Senhor possa presenteá-la muito mais do que nós podemos presenteá-la. Que o Senhor possa, Senhor Deus, dar para ela os melhores presentes, Senhor Deus. Os melhores presentes que são os teus presentes. Da manifestação do teu poder e do teu sobrenatural e do teu extraordinário sobre a vida dela, Pai. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fala aí.
Graça e paz, queridos. Para quem convive mais pertinho de mim, sabe que eu gosto muito de fazer aniversário. Eu tenho motivos de sobra para celebrar, para agradecer. A palavra do Senhor diz que em tudo dai graças. E quando eu olho ao meu redor e olho para minha história, eu vejo quanto Deus foi bom comigo. Porque Ele me colocou na família onde eu fui criada e Ele me deu uma família de presente, né? Wesley, Anice, as crianças que estão aí, já vi. E além de tudo, a extensão da minha casa, que é a igreja. Então, quando eu olho para essa igreja, eu não falo estrutura, mas eu falo igreja, irmãos, assim como vocês, eu me sinto privilegiada. Mas eu quero que vocês entendam que eu realmente me sinto privilegiada em estar aqui. O Senhor me chamou, né? Chamou a nossa família para estar aqui em Indaiatuba. Quando o pastor Luiz nos convidou e ele falou assim: vocês vão para Indaiatuba. E aí eu nem sabia aonde ficava Indaiatuba. E a primeira vez, queridos, que nós viemos para cá, nós nos perdemos tão feio, mas tão feio, que assim, a média de viagem de Curitiba a Indaiatuba é de 6 horas. E a gente levou umas 10, sei lá, 12 horas para chegar aqui. A gente passou por um caminho que o pastor Luiz, que anda por esse trajeto há muitos anos, né, Montemor, Florianópolis e tal, ele falou que ele nunca passou na vida dele. E aí eu pensei: Jesus, será que é pra gente ir? É pra ir pra essa cidade mesmo? Tem vezes, queridos, que o diabo, ele oferece assim um prato cheio para dizer para você que não é esse o lugar, que é para você desistir, te desestimular. Mas muito pelo contrário, quando a gente conheceu a cidade, né? Porque a gente chegou aqui de madrugada e aí de manhã a gente viu a cidade. O Senhor foi trazendo tanta paz ao nosso coração, que se hoje eu pensar em sair daqui, é somente debaixo da mão do Senhor e da direção do Senhor. Porque eu me sinto de fato muito bem, eu amo vocês e eu amo celebrar aniversário. Então, para mim é uma gratidão. O Senhor me deu cada um de vocês de presente. E nós somos muito felizes em estar aqui nesse lugar. De coração eu agradeço. Se eu pudesse, queridos, eu faria um bolo gigante, convidava a igreja inteira, porque eu gosto mesmo. Para mim é uma alegria. Meu coração é um coração que transborda de gratidão. E eu queria lançar essa palavra para você. Você de fato tem um coração grato, você está feliz, você está alegre, você tem motivos para celebrar o Senhor? Às vezes nós passamos por desafios, às vezes a gente erra o caminho, às vezes a gente demora mais para chegar no lugar. Mas saiba que é o Senhor tratando a sua vida e Ele te conduzindo. Pare e pense, você tem motivos de sobra para agradecer o Senhor. Amém? Que vocês possam me ajudar a comer um pedacinho desse bolo. Quem fez, muito obrigada, tá muito bonito. Deus abençoe. Por isso meu marido estava correndo, ele não fala tão rápido. Eu estava pensando, por que o Wesley está falando tão rápido, né? O Wesley, ele já fala rápido, mas se ele começa a acelerar, parece que você apertou um botão nele, o negócio não para, né? Mas eu estava um pouco desconfiada. Mas muito obrigada, queridos. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, queridos. Vamos descer? Vamos descer então? Convido você a descer. Nós vamos ter esse momento lá embaixo. A gente vai comer esse bolinho, tomar também alguma bebida, tá bom?